As noites na floresta eram sempre envoltas em mistério e perigo. Mas para Pedro, um jovem garoto que sempre sonhou em se tornar um policial, elas eram um convite para explorar e descobrir os segredos da natureza. Desde criança, Pedro gostava de visitar seu avô na cabana na beira do lago, um lugar isolado e cercado por densas florestas. Mas o que o intrigava era o número de lobos que existia por lá. E foi justamente um desses lobos que mudou a vida de Pedro para sempre. Ao tentar defender seu avô de um ataque feroz desta criatura, ele foi mordido e desde então, toda noite de lua cheia, se transformava em um lobisomem. A transformação de Pedro trouxe consigo uma série de desafios e mistérios que ele jamais imaginou enfrentar. Mas sua coragem e determinação o levaram a se tornar um investigador de polícia respeitado e condecorado. Se preparem para assistir este conto aterrorizante de lobisomem. Duvido seu coração não acelerar com esta história de terror e superação. Você nunca vai ver um final tão impactante como o de Pedro neste conto de lobisomem. Sejam muito bem-vindos ao canal Escuridão Macabra, onde você encontra os vídeos mais aterrorizantes do YouTube. Vídeos novos todos os dias. Então, vamos a este conto que está incrível. Há um certo tempo atrás, um garoto chamado Pedro, que desde os seus 9 anos de idade sonhava em se tornar um policial. Ele admirava os homens e mulheres que vestiam suas fardas e lutavam pela segurança das pessoas. Mesmo sendo jovem, Pedro já sabia o que queria para o seu futuro. Ele estudava muito para conseguir boas notas na escola e sempre se interessava pelas histórias de heróis que ajudavam a combater o crime. Conforme Pedro foi crescendo, seu sonho de se tornar um policial só aumentava. Ele assistia a programas de televisão que mostravam o trabalho dos agentes. Quando finalmente chegou o momento de escolher uma profissão, Pedro não teve dúvidas. Ele se inscreveu para a academia de polícia e começou a se preparar para a seleção. Depois de meses de dedicação, Pedro finalmente foi aceito na academia. Ele se destacou nas aulas e nas atividades práticas, mostrando que tinha tudo o que era necessário para se tornar um bom policial. Após a formação, Pedro começou a trabalhar como investigador de polícia. Ele passava horas e horas investigando casos, buscando pistas e prendendo criminosos. O trabalho era cansativo e muitas vezes perigoso, mas Pedro não desanimava. Ele sabia que estava fazendo a diferença na vida das pessoas. Com o passar do tempo, Pedro se tornou um dos melhores investigadores da polícia. Ele era reconhecido pelo seu talento e sua dedicação. Além de seu sonho de se tornar um policial, Pedro sempre teve outra paixão em visitar seu avô, na cabana à beira do lago. Desde criança, ele passava as férias de verão naquela casa simples, mas aconchegante, que seu avô havia construído com as próprias mãos. Pedro adorava passear pela floresta ao redor da cabana, nadar no lago e ouvir as histórias de terror, que seu avô sempre contava. Mas havia algo que sempre o intrigava: o número de lobos que existia por lá à noite. Era uma sinfonia de uivados, todas as noites, principalmente as de lua cheia. Seu avô costumava dizer que os lobos eram criaturas majestosas e que deviam ser respeitados. Mas Pedro, sempre curioso, queria saber mais. Ele pesquisou sobre a vida dos lobos e como eles se organizam em matilhas, e ficou fascinado com o que descobriu. Mesmo quando se tornou um investigador de polícia, Pedro nunca perdeu o hábito de visitar seu avô. Ele continuava admirando a beleza da floresta e do lago, e sempre que tinha um tempo livre, ia para lá descansar e refletir. Mas um dia, algo aconteceu que mudaria a vida de Pedro para sempre. Ele estava caminhando pela floresta quando ouviu um uivo agudo. Era um lobo, e não era um som solitário. Logo ele percebeu que estava cercado por uma matilha de lobos. Pedro não sabia o que fazer. Ele tinha estudado os lobos, mas nunca havia imaginado que ficaria cara a cara com eles. Foi então que ele se lembrou das palavras de seu avô e decidiu seguir seus conselhos e manter a calma, evitar contato visual e recuar lentamente. Foi uma experiência assustadora, mas Pedro saiu ileso e mais sábio.
Ele percebeu que os lobos eram animais incríveis, mas que deviam ser respeitados e deixados em paz. Um dia, enquanto visitava seu avô na cabana, ele ouviu um grito de socorro, vindo do quintal. Ao chegar lá, viu que seu avô estava sendo atacado por um lobo feroz. Pedro não pensou duas vezes e correu para ajudar o avô. Ele agarrou o lobo pelo pescoço e tentou afastá-lo, mas, em um momento de descuido, o lobo mordeu seu braço com tanta força que Pedro gritou por vários minutos. Seu avô pegou um pedaço de pau e acertou no lobo, que correu pela floresta. A ferida de Pedro curou rapidamente, espantando até os médicos que cuidavam dele. Eles diziam que era um milagre, pois a gravidade que estava ferida quando ele chegou, levaria meses e meses para se curar completamente. Depois desse dia, Pedro começou a perceber algumas mudanças em seu corpo. Ele se sentia mais forte e ágil, mas também tinha um desejo incontrolável de correr. A sua audição e o seu olfato melhoraram muito. Até que a primeira noite de lua cheia chegou, após ele ter sido mordido. Essa com certeza foi a noite mais aterrorizante da sua vida. Conforme a madrugada se aproximava, sensações diferentes tomavam conta dele. Do nada, Pedro começou a sentir uma dor insuportável por todo o seu corpo. A dor era tão grande que ele acabou caindo no chão e se contorcia todo. Começou com uma dor no estômago, era como se tivesse enfiado uma faca nele. E como ele estivesse pegando fogo, queimava, de dentro para fora, uma dor aguda que não passava nunca. Seus ossos pareciam que estavam quebrando e esticando, dava para ouvir o barulho. Pedro não imaginava o que estava acontecendo com ele, naquele momento de dor, até que ele olhou para suas mãos e entrou em choque. Seus dedos esticaram, suas unhas viraram garras enormes, e cresceu um pelo grosso, esbranquiçado por todo o seu corpo. Naquele momento ele teve a certeza de que ele estava se transformando num lobisomem, pela primeira vez. Pedro ficou aterrorizado com a descoberta e não sabia o que fazer. Ele não queria se afastar de seu trabalho como investigador de polícia, mas também não conseguia controlar sua transformação em lobisomem. Seu maior medo naquele momento era machucar pessoas inocentes, pois iria contra tudo que aprendeu e lutou para conquistar na polícia. Após a sua primeira transformação, o lobisomem saiu pela janela do seu quarto na casa de seu avô e correu livre pela floresta. Quando chegou numa clareira ele viu a lua cheia pela primeira vez. Após se tornar um lobisomem, ele deu um uivado forte e aterrorizante, e começou a sua caçada. Naquela noite ele se alimentou de um veado e 2 porcos do mato. Quando o sol nasceu, Pedro estava praticamente nu, deitado ao lado de um pé de eucalipto. Demorou alguns minutos para ele assimilar o que havia acontecido com ele. Quando ele viu suas mãos e sua boca completamente ensanguentadas, entrou em choque. Na mesma hora veio em sua mente que poderia ter matado alguém. Então, ele decidiu pedir ajuda a seu avô, contou tudo o que estava acontecendo com ele. Seu avô ficou chocado com a história e resolveu levar ele até um velho amigo. Era um velho índio, que morava a poucos quilômetros da cabana dele. Chegando lá, Pedro contou tudo o que estava acontecendo com ele. O velho índio ouviu atentamente a história de Pedro e lhe disse que ele havia sido escolhido pelos lobos para ser um deles. Mas, se quisesse manter seu trabalho e continuar vivendo sua vida normal, teria que aprender a controlar sua transformação e a usar seus novos poderes para o bem. E assim ele fez. Toda noite de lua cheia, ele era amarrado e trancado pelo seu avô, para não cometer algo que se arrependesse futuramente. Durante o dia, já com a forma de humano, ele utilizava os seus poderes para investigar e prender os bandidos. E foi assim que Pedro se tornou um dos mais respeitados investigadores da polícia. Ele nunca perdeu sua paixão pela vida selvagem e pela justiça, e continuou visitando a cabana do avô, sempre que podia. Ele se tornou um protetor dos animais e da natureza, e uma inspiração para todos aqueles que lutam por um mundo melhor. E assim termina mais este relato real de terror. Se você ficou até aqui, significa que gostou do vídeo. Então, se tiver gostado, eu te convido a fazer parte da família Escuridão Macabra.
Se inscreva no canal e ative o sininho, para que assim que sair um novo vídeo, o YouTube te informe imediatamente. Se não for pedir muito, compartilhe este vídeo o máximo que puder e para fortalecer o canal deixe o like. Agora vai aparecer 2 vídeos, um deles, sou eu que estou indicando, e o outro é o próprio YouTube. Escolha um deles, assista, e se arrepie com as histórias. Muito obrigado e até o próximo vídeo.